A paz do Senhor a todos. Irmãos, a profecia que o missionário Davi Miranda entregou, ela se cumpriu com perfeição, amado. Porque nós vemos, querido, que os números mostram que quando o homem de Deus ele profetiza, as coisas elas acontecem. Porque não é o homem que está falando dele mesmo, mas é Deus falando na boca do profeta, né, amados? Então, o missionário disse que nesse ano ia acontecer coisas piores do que havia acontecido no ano anterior e se cumpriu exatamente como o servo de Deus falou, amado. Porque os números mostram que nesse ano que o missionário disse que ia se cumprir a profecia, né? 1.800.000 empresas fecharam as suas portas, meu querido. Exatamente, 1.800.000 empresas fecharam as portas, né? Nesse ano também houve 2 milhões de desempregados. E nesse ano também, amado, houve a pior recessão que esse país já enfrentou nos últimos 25 anos, né? Porque o homem de Deus, ele disse, olha, esse ano que vai vir será pior do que o ano que está findando. Então a profecia do missionário se cumpriu com perfeição, amado. E se cumpriu em outros países também, né? Teve muito país aí que passou por crise jamais vista antes. Então, amado, quando Deus fala na boca dos seus servos, se cumpre exatamente como Deus falou. Então, se cumpriu exatamente como o missionário disse que ia acontecer, né? Que ia acontecer naquele ano, ia acontecer uma coisa muito ruim para aquelas pessoas que estavam afastadas da presença de Deus, que tinham saído da igreja porta estreita para irem para a igreja porta larga, e do jeito que o servo de Deus profetizou, aconteceu, amado. O ano que o missionário disse que ia ser um ano difícil foi o pior ano dos últimos 25 anos, né? Foi o pior ano pelo qual esse país já passou. Então, amado, eu quero deixar aqui uma passagem bíblica que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, no versículo 28, que diz assim: E levantando-se um deles por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Vou repetir de novo a profecia de Ágabo, tá, amado? Atos dos Apóstolos 11, 28. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Amém? Fique aí, amado, com a revelação do saudoso homem de Deus, que foi profeta de Deus na terra, o missionário Davi Miranda. Irmão, Deus me deu uma profecia que muitos não crerão, é verdade, mas os que não crerem vão sofrer as consequências que não obedecer esta profecia de Deus. Querida igreja, chorei bastante quando Deus me deu esta profecia. Irmãos e ouvintes, eu, missioneiro, derramei muitas lágrimas, e agora o Espírito Santo vai passar a vocês e a nós outros, e toda a membresia, e a todos os nossos ouvintes em toda a terra. Não vou se prolongar, porque Deus fala pouco e faz muito. Sabemos que aqui o povo de Israel estava em perdição, da idolatria, do pecado, enfim, aquilo que era pecado deixou de ser pecado para eles. E é o que já está acontecendo em nossos dias. Quanta coisa que era pecado antes para o meu irmão, para a minha irmã,
Hoje em dia já não é mais pecado. E Deus está vendo tudo isto. E Deus é testemunha que foi Ele quem me entregou esta profecia, que todo irmão e irmã que não fazem um concerto com Deus, com toda a sinceridade do seu coração, vai ser um ano terrível de 2015 a eles, a elas. Seja o irmão que for, da diretoria mundial, do ministério geral, de todos os membros e de todos os chamados crentes em toda a terra. Esta é a mensagem que Deus mandou entregar. Não merece palma agora, não. Embora é Deus que falou, mas deixa eu explicar ainda. Então Deus falou claramente. E Deus é minha testemunha. Que vim chorando da minha casa até aqui. Pelo toque de Deus. E ai de mim se não entregar esta profecia a vocês. Quem sofreria as consequências seria eu. Jovens mundanos, jovens mundanas, crentes mundanos, crentes mundanas. Aí está a profecia de Deus a todos vocês, crentes que gostam da televisão, crente que assiste televisão dentro da tua casa, recolheu o mundo dentro da tua casa através da televisão. A profecia de Deus é esta: se você não consertar a tua vida hoje, o ano 2015 serão dias difíceis, dia de dores, dia de aflições e desespero. Esta é a mensagem que Deus mandou entregar, a profecia pelo Espírito Santo de Deus. Pela primeira vez Deus me deu uma revelação como esta. Aí está, irmão e irmã. Você diz, mas eu estou passando luta, estou sofrendo tribulação, o que será de mim então? Você está sofrendo por causa dos teus pecados, do que queixa-se, pois o homem vivente na terra. Diz Deus, cada um queixa os próprios pecados. Olha, se os anos anteriores foi ruim para vocês, se este ano que findou foi ruim para vocês, o ano 2015 será tenebroso. Esta é a mensagem que Deus mandou dar. Você vai ver isto cumprir em tua vida, se você não for fiel a Deus.